Olá, seja bem-vindo aí a mais uma aula no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre treinamentos. Treinamento é o que não falta no SGI, não é verdade? Você que é profissional aí de qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, a pergunta que não quer calar é: será que esses treinamentos estão trazendo aí resultados reais ou eles estão sendo realizados só para cumprir tabela? E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, porque afinal, nós como profissionais de SGI, a gente precisa aí conduzir muitos treinamentos. Então a aula de hoje é como criar programas de treinamento eficientes para o SGI. Transforme exigências, obrigações, que a gente sabe que isso é uma questão importante, em resultados reais, porque aqui a gente traz tudo com propósito para vocês, tá? Então, se você é profissional da qualidade, meio ambiente ou segurança do trabalho, aproveita e já se inscreva aqui para você assistir todas as aulas que a gente já tem no nosso canal. Deixa seu like para que mais pessoas consigam assistir essa aula aqui e também seja eficiente aí para os próximos treinamentos. E ativem o sininho, que é para vocês receberem todo e qualquer novo conteúdo que a gente deixar aqui para você, tá bom? E não deixe de comentar nas nossas aulas, trazer sugestões, trazer aí suas experiências também, porque a gente adora ouvir vocês, combinado? Então vamos lá. Qual é o nosso objetivo de hoje aqui, tá? É te mostrar na prática como estruturar programas de treinamento eficientes para o sistema de gestão integrado, tá? Então a gente vai entender a importância do treinamento, etapas para planejar, exemplos práticos e muito mais. Então, bora aqui com a gente nessa aula que a gente trouxe aqui direto ao ponto, tá? Onde está a força do SGI? A gente gosta de começar aqui, né? Um sistema de gestão integrado, ele é tão forte quanto a equipe que o executa. Concorda aqui comigo e com a Ana? Então, o SGI, gente, só funciona bem se as pessoas que fazem parte dele souberem exatamente o que precisam fazer, por quê e como. Então, não adianta aí, gente, ter documentos bonitos, processos muito bem mapeados, se quem executa não está capacitado para isso. Então, por isso, o treinamento é sim a base para garantir esses resultados reais e ele é uma etapa importante aí dentro do sistema de gestão integrado, tá? Então, o treinamento do SGI, ele precisa, para que todo mundo tenha ali, seja capacitado, como a Fernanda falou, né? O treinamento do SGI, ele precisa ir muito além da sala de aula, certo? Treinar não é só cumprir uma exigência da ISO. Ah, eu tenho que fazer esse treinamento porque a ISO exige que eu comunique a política. Então eu preciso treinar as pessoas na política. Não, não é sobre isso. Treinamento é sobre construir competência, confiança e engajamento, tá? Um bom programa de treinamento, o que ele vai fazer por você? Ele vai reduzir as falhas, ele vai evitar acidentes, ele vai trazer uma melhoria para o seu processo e ele vai conectar o time, a equipe que executa, ao propósito do sistema de gestão que você está ali treinando, ou ao propósito que você estiver treinando, porque essa aula aqui vale não só para quem está falando em sistema de gestão, né, Fê, mas para qualquer treinamento que você vá fazer, né? Então, é importante que quando a gente fale sobre treinamento, a gente vá além da teoria e a gente ensine a aplicação prática do que está sendo dito. Combinado? E aí, para isso, a gente vai trazer aqui algumas etapas de um programa de treinamento que seja aí mais efetivo para vocês, tá? Que etapas são essas? São essas aqui, que está na tela aí para vocês. Essas são as etapas de um programa de treinamento eficaz e agora a gente vai passar por cada uma delas. Por isso que eu não vou ler todas elas aqui, porque a gente vai explicando uma a uma para vocês. Combinado? Então, bora lá.
Então, vamos lá. Para a primeira etapa aqui que a gente traz para esse programa de treinamento eficaz é o diagnóstico das necessidades reais. Então, a primeira etapa, antes de você começar a montar o conteúdo, é entender quais são as necessidades reais da operação ali. Isso significa ouvir quem está na linha de frente, ou seja, através de entrevistas e observações. Você entender para quem você precisa aplicar aquele treinamento, tá? Segundo ponto aqui, analisar não conformidades, né? Inclusive não conformidades recorrentes. Outro ponto, indicadores e ocorrências, tá? E, por fim, aí, resultado de auditorias e análises críticas. Então, treinar com base em problemas reais vai trazer o que para você? Resultados concretos. Então, essa é a primeira etapa, que é o diagnóstico dessa necessidade real. O que nos leva aí para a gente, a segunda etapa, a definição de objetivos claros. Então, depois de identificar essas necessidades reais, é hora de definir esses objetivos claros e específicos para o treinamento, tá? Então, evitar treinamentos genéricos. Então, assim, não adianta você já sair fazendo treinamento sem entender quais são as necessidades, sem entender seu público-alvo e estabelecer também metas específicas. Ou seja, com esse treinamento, você quer chegar aonde? Então, vou trazer exemplos aqui, tá? Reduzir em 30% os erros de preenchimento dos registros de inspeção ambiental, por exemplo, tá? Então, assim, você vai aplicar o treinamento e também vai verificar se você atingiu aquela meta. Não é só simplesmente aplicar o treinamento. Outro exemplo, capacitar operadores para identificar riscos antes da execução de atividades críticas. Padronizar o tratamento de não conformidades com foco em causas raízes. Então, assim, é importante que você defina uma meta do porquê esse treinamento está sendo aplicado. Porque, gente, treinamento bom é aquele que transforma comportamentos. Ou seja, não é só, como a Ana falou aqui, dar treinamento, porque eu preciso dar um check ali que eu fiz essa capacitação que precisava ser feita, porque a norma exige que seja feita a comunicação, e aí a comunicação em geral a gente fala, se precisa ser comunicado, eu vou treinar. Mas é muito mais do que isso, é de fato a gente garantir que o comportamento vai ser mudado ali por quem está recebendo aquele treinamento, tá? Uhum. E aí, uma coisa que é legal a gente falar aqui, Fê, nisso, quando a gente tem definição de objetivos claros, facilita bastante. Até o povo fala assim, como é que vocês fazem para avaliar a eficácia de um treinamento? Então, assim, se a gente tem um objetivo claro, fica mais fácil. Eu tenho lá, reduzir em 30%, você falou aí, o preenchimento das inspeções ambientais. Então, como é que eu vou avaliar a eficácia? Eu reduzi ou não reduzi? Né? A meta que eu estipulei. Muitas esse vezes, comportamento mudou ou não mudou, né? Muitas vezes a gente aplica o treinamento e achou que está dado, lição aprendida. Exatamente. Se eu não sei nem por que eu estou fazendo aquilo, né? Como é que eu vou avaliar a eficácia de algo que eu nem sei por que eu estou fazendo? Quando eu defino esse objetivo claro, lá no final eu vou conseguir avaliar essa eficácia muito melhor, porque eu já sei qual foi o objetivo que eu tracei para aquele treinamento específico, né? Então, isso é importante, essa etapa aqui, por isso a importância dessa etapa. E aí a gente vai para uma próxima etapa, que é a terceira etapa, né? Que são os formatos variados e acessíveis. Então, a gente precisa evitar treinamentos genéricos, isso é fundamental, né? Quando a gente tem objetivos bem definidos, como a Fernanda já falou aqui, a gente consegue transformar esses comportamentos e impactar diretamente os resultados da empresa. Isso vai gerar um treinamento muito mais efetivo, tá? Então, eu preciso lembrar que as pessoas, elas aprendem de formas diferentes. Então, por isso que a gente precisa utilizar metodologias diferentes que vão misturar várias coisas. Como, por exemplo, aulas presenciais com foco em interação. Então, quanto mais você faz as pessoas se movimentarem, mais as pessoas interagirem, mais fácil de assimilar aquele conteúdo. Você pode usar vídeos curtos para reforço de algum conceito. Então, ao invés de você ficar falando, você usa isso em formato de vídeo. Dinâmica é muito boa para fixar, né? Internalizar conceitos, para colocar aquilo em prática, né? Então, você fazendo uma dinâmica prática,
ou algum estudo de caso real que esteja muito alinhado à problemática que está acontecendo, se você estiver, enfim, tratando alguma problemática em específico, né? Então, estudo de caso real, dinâmicas práticas, cartilhas, checklist, materiais visuais de apoio. Então, quanto mais imagem, foto e diferentes formas para você ilustrar, são importantes. Diálogos diários de segurança, temáticos integrados ao sistema de gestão. Então, ao invés só de ficar lendo no papel, de repente você pensa em alguma aplicação prática ou coisas reais que de fato acontecem para trazer para esse TDS. São formatos aí variados e acessíveis para que você consiga capacitar as pessoas, tá? Isso vai manter o interesse e aumentar o engajamento. Por quê, gente? Treinamento eficiente, ele não cansa, ele engaja. A pessoa sai de lá, quando a pessoa se divertiu, quando a pessoa interagiu, de fato viu a aplicação prática daquilo dali, ela fala, nossa, eu aprendi, realmente, isso fez diferença aqui no meu trabalho. Então, grava isso. Treinamento eficiente não cansa, engaja. Às vezes até a pessoa pode até falar, pô, você tá aí explodindo aqui de informações, mas você vê que ela saiu dali feliz. Pode até estar um pouquinho cansada Tanta informação que de tanta recebeu. informação, mas não cansado de ter sido exaustivo, aquele cansaço chato. É sobre isso que a gente está falando aqui, né? Da pessoa dormia, aí você vê aquele povo batendo cabeça. Se está acontecendo isso, é porque você precisa modificar um pouquinho esse formato, né, no seu treinamento. Combinado? E aí, a gente vai para o próximo passo, que é a avaliação e reforço contínuo. Treinamento, gente, não é palestra, tá? Isso é uma coisa importante. Treinamento sem medição não é treinamento, é palestra. Então, eu fiz lá e vou embora, é como se eu tivesse dado só uma palestra. A gente precisa medir se o conteúdo foi absorvido, se os comportamentos de fato mudaram, ou seja, se aquele objetivo que eu defini lá, o passo que a Fernanda falou, foi de fato alcançado, se esses resultados apareceram. E, além disso, eu preciso reforçar esse conhecimento de forma contínua, tá? Com revisões rápidas, pode ser em reunião, pode ser em feedbacks, pode ser em murais, pode ser em comunicados, pode ser nos próprios indicadores do sistema de gestão, mas é importante que isso seja revisto com uma certa frequência, não necessariamente em outro treinamento formal. Em alguns casos, isso também é necessário e você vai avaliar esse processo, mas é importante ter essa avaliação e esse reforço contínuo, combinado? E agora, para exemplificar aqui, A gente traz aqui exemplos de treinamentos chaves, tá? Do SGI e onde eles são aplicáveis, só para trazer exemplos práticos também para vocês, tá? Análise e tratamento de não conformidades, onde a gente tem aí o foco na causa raiz e ações eficazes. Isso é um treinamento em geral que é bem recorrente aí dentro do sistema de gestão integrado. Outro aqui, identificação de aspectos e impactos ambientais, né? E aí aqui a importância, quando a gente fala aplicável ao dia a dia operacional, e não simplesmente mostrar que existe um procedimento de levantamento de impacto ambiental, que tem lá uma planilha do Laia, né, sei lá como que é aí dentro da sua organização, e pronto. Você tem que sim demonstrar a importância disso dentro do dia a dia da operação, dos processos que estão envolvidos e que tem aí os seus respectivos laias, tá? Para não ficar uma coisa à parte. Isso é muito importante. Então, a importância de você ter um objetivo claro e de você ter um formato ideal para esse seu treinamento faz você realizar o treinamento com propósito, tá? Outro exemplo aqui, procedimentos críticos de segurança, voltado para a prevenção de acidentes, cultura da qualidade e comportamento organizacional, alinhamento entre atitude e propósito, tá? Então, gente, o segredo aqui tá em treinar para a realidade e não apenas para a norma. Então,
Também gravem bastante isso, né? Não estou fazendo treinamento porque a norma exige que eu faça um treinamento. Eu realmente estou fazendo treinamento porque eu quero que essas práticas, enfim, que esses processos estejam no dia a dia da minha organização, tá? Uhum. Então, já que hoje, a aula de hoje é a aula das frases, a gente vai terminar com uma frase aqui, né? Importante, que é a seguinte: treinamento não é evento. Até rimou, né? É processo. Então, lembre-se sempre disso. O treinamento, ele não pode ser algo isolado, ali, eu vou fazer aqui pontualmente e esqueço dele, né? Não, ele precisa, para a gente conseguir fortalecer a cultura do sistema de gestão integrado, né, do SGI, o aprendizado, ele precisa ser contínuo e ele precisa ser planejado em trilhas no decorrer do ano. Ele precisa ser relevante, atrelado aos desafios da organização e integrado dentro dos rituais, dentro dos processos diários da empresa, como as reuniões, as análises. Só assim o SGI vai realmente funcionar e vai trazer resultados. Então, assim, não faça o treinamento por fazer. Pense em como ele pode ser um processo dentro da sua organização. Combinado? E se você gostou desse conteúdo, fica aqui o nosso reforço para você curtir, se inscrever, ativar o seu sininho para receber todas as notificações aqui do nosso canal. E se você quer estruturar uma trilha de treinamento sob medida aí para o seu SGI, a DML ela pode sim te ajudar nisso e ela pode capacitar a sua equipe com conteúdos estratégicos e aplicáveis, alinhados aos seus objetivos e sempre voltados para a aplicação prática. E até vou aproveitar aqui, Ana, trazer aqui também como informação para vocês que todo e qualquer treinamento que a gente faz, isso é uma das nossas práticas, é nos reunirmos com um potencial cliente, né, ou com o cliente, já que fechou um treinamento, para que a gente entenda da organização, entenda esses exemplos para que a gente traga esse propósito dentro dos treinamentos que a gente realiza aí nos nossos clientes, tá? Vamos fazer isso aqui que a gente trouxe para vocês, né? Então, a gente vai deixar o link aqui do nosso Fale Conosco na descrição desse vídeo para que você tenha a nossa ajuda nessa transformação. Combinado? Então é isso. Mais uma vez, a gente agradece você ter ficado aqui até o final. Escreve aqui nos comentários que outros temas você gostaria de ver aqui no nosso canal, que a gente trabalha e traz esse tema aqui para você, combinado? Então, até um próximo vídeo, ou quem sabe, dar um treinamento aí dentro da sua organização. Até lá. Tchau, tchau. Até lá.